Projeto de Lei do Senado número 277/2007, acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para definir condições de qualidade da oferta de educação escolar para crianças de 5 a 6 anos de idade. Autoria, senador Flávio Arnes. Relatoria, senador José Pimentel não se encontra, mas preparou um relatório contrário ao projeto. A matéria foi apreciada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com parecer pela aprovação dos projetos no termo da emenda número 1, Comissão de Educação. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável ao projeto nos termos da emenda número 1, CE, CAIS, com as subemendas número 1, CAIS e 2, CAIS. Eu designo, na ausência do senador Zé Pimentel, a relatora, a senadora Gleisi Hoffmann, como relatora ad hoc para ler o relatório elaborado pelo senador Zé Pimentel. Muito bem, senhor presidente. Como Vossa Excelência já citou a matéria, eu vou deixar de ler o relatório e vou direto para a análise feita pelo senador Pimentel em relação ao projeto. De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do Senado, compete à CAI, no presente caso, opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros do PLS 277 de 2007. Preliminarmente, cumpre registrar a inconveniência da proposição decorrente de interface com disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. É que, embora a medida proponha comando em tese pertinente à LDB, o que demonstraria a legitimidade da iniciativa no âmbito do Congresso Nacional, o impacto financeiro decorrente da inovação se daria diretamente no orçamento dos municípios. Por essa razão, a matéria teria maior possibilidade de prosperar se fosse proposta no âmbito do legislativo local, pois os prefeitos estariam aptos a indicar a origem dos recursos orçamentários necessários para o enfrentamento das novas despesas continuadas. Nesse diapasão, a União não teria como apresentar, entre outros, os demonstrativos de margem de expansão das despesas de caráter continuado no âmbito dos municípios, a não ser que fosse ela própria provedora de recursos para o financiamento dos custos adicionais decorrentes da reestruturação de turmas, o que não é o caso. Como se sabe, os documentos em questão instruem o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias local. Com efeito, no presente caso, não se atende à exigência prevista no artigo 4º da LRF. Ao cabo, tem-se na prática um ente da federação criando despesa a ser realizada por outro. Em tais condições, a medida implicaria, ainda que de forma indireta, inobservância do Pacto Federativo. No tocante ao mérito, por um lado, parece sedimentado e consensual, especialmente entre professores, o entendimento de que o número menor de alunos por turma melhora o desempenho de docentes e alunos, constituindo assim exigência peculiar à natureza pedagógica da atividade de magistério. Tal percepção é ainda mais premente quando relacionada à educação de crianças pequenas, com destaque para aquelas na etapa de pré-alfabetização que concentra as idades de 5 a 6 anos. Por outro lado, é inquestionável que a limitação do número de crianças por turma pode elevar sensivelmente o custo de oferta de vagas. Com efeito, autorizações na organização de tempo e espaços escolares são sempre avaliadas em confronto com exigências de financiamento público e adicional. Esse tipo de análise resulta invariavelmente problemático, dadas as restrições de natureza orçamentária dos entes responsáveis pela implantação das mudanças propostas. Talvez tenha sido essa a mais forte motivação para a morosidade observada na tramitação do projeto. Importa destacar ainda um momento de transição em que a proposição foi oferecida ao Congresso Nacional e a tendência posteriormente constituída. Na ocasião da apresentação do PLS, não havia um cenário claro quanto ao financiamento da educação das crianças que seriam beneficiadas pelo PLS. Na vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundeb, expirada no final de 2006, a pré-escola, que acolhia crianças de 4 a 6 anos de idade, para a qual havia demanda crescente das famílias por vagas, era financiada exclusivamente por estados e municípios. Foi nesse contexto que se gestou o ensino fundamental de 9 anos, em atendimento à reivindicação de tais entes federados, para que os alunos de 6 anos pudessem ser matriculados nessa etapa de ensino. Essa modificação na estrutura da educação básica foi institucionalizada pela Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, mediante alteração específica da LDB.
Com ela, viabilizou-se o reforço da União ao financiamento das matrículas de criança de 6 anos à conta do Fundeb. Fundef. Do ponto de vista pedagógico, abreviou-se então a possibilidade de alfabetização das crianças mais cedo. Nada obstante, do ponto de vista do incremento de recursos para os entes subnacionais, a Lei 11.274 de 2006 teve repercussão minimizada por outra em curso, a implantação do Fundeb. Esse novo formato de financiamento de espectro mais abrangente foi criado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Para regulamentá-lo, o presidente da República editou a medida provisória 339 em dezembro de 2006. A partir do novo marco, era de se esperar maior atenção à educação infantil, que inclui a pré-escola na distribuição de recursos para a educação básica pública. No entanto, a MPV, em tela, indicava apenas a amplitude dos fatores de ponderação associados a etapas, modalidades e condições de oferta, distribuídos numa escala de 0,7 a 1,3, tendo como fator de referência o de 1,0, equivalente ao valor por aluno nos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Esses fatores sinalizaram que não haveria valores por aluno muito díspares, pois nenhuma etapa ou modalidade seria contemplada com um valor que superasse em uma vez ou de outra. Em outras palavras, o Poder Executivo acenava as possibilidades de cada etapa e modalidade no tocante à participação no fundo e deixava atribuições e fatores a cada etapa ou modalidade para uma comissão intergovernamental constituída por representantes da União, dos Estados e dos municípios. Contudo, durante a discussão da matéria no Congresso Nacional, os parlamentares propuseram o estabelecimento dos fatores a serem considerados até que a comissão em relevo adotasse as primeiras deliberações em relação ao assunto. A propósito, o quadro a seguir, um quadro colocado no parecer, ilustra a evolução dos fatores de ponderação desde a sua fixação da Lei 11.494 de 2007 para o ano inicial do Fundeb até o ano de 2013. Para a presente análise, nos determos nos fatores relativos à educação infantil e ao ensino fundamental, etapas que congregam as crianças de 5 e 6 anos de idade. Consoante se observa no quadro, na decisão do Parlamento sancionada pelo Presidente da República, a educação infantil foi contemplada com o fator 0,8 para a creche e 0,9 para a pré-escola. Assim, acabou menos aquinhoada com os recursos do Fundeb na primeira atribuição de fatores às diversas etapas e modalidades do ensino no ano de 2007. Em tais moldes, os municípios ficariam com o ônus de obter recursos adicionais para bancar vagas em creches e pré-escolas. Não é demais lembrar que a abertura e a manutenção de estabelecimentos de educação infantil são mais onerosas, dadas as condições específicas para a oferta, como instalações diferenciadas e menor número de crianças por turma. Essa situação não é mais crítica porque a LDB admite professores formados no curso normal de nível médio para ministrar atividades educacionais para a clientela desse segmento e dos anos iniciais do ensino fundamental. Felizmente, o quadro mostra também uma tendência à valorização da educação infantil. Para a creche pública em tempo integral, por exemplo, o fator de ponderação, inicialmente de 0,8, passou para 1,1 em 2008, 1,2 em 2012 e, a partir de 2012, atingiu o limite máximo de 1,3. Nesse processo, o valor destinado à creche saltou de 64% para 100% do valor do aluno do ensino fundamental em tempo integral. De igual forma, para a pré-escola em tempo integral, o fator de ponderação, que era de 0,9 em 2007, atingiu o limite de 1,3 em 2011, acompanhando igualmente o maior fator no âmbito do Fundeb. Com essas mudanças, foram canalizados mais recursos para a educação infantil, sem prejuízo para o ensino fundamental, que ganhou mais um ano. Não é demais sugerir que os novos recursos se prestaram tanto à criação de novas oportunidades de acesso, como também à melhoria das condições de oferta. No que tange particularmente aos professores, os incrementos serviram tanto à valorização dos que já se encontravam nos sistemas de ensino, quanto à contratação de docentes com formação diferenciada, ante a perspectiva de retribuição pecuniária igualmente melhorada. Além dos ajustes realizados nos referidos fatores de ponderação, que viabilizaram o aumento da parcela de recursos do Fundeb destinado aos municípios, o atendimento escolar às crianças foi ampliado por força da Ação Brasil
Carinhoso do Governo Federal, desencadeada pela medida provisória 570 de 2012 e convertida na Lei 12.722, de 3 de outubro daquele ano. Enfatizando a atenção integral às crianças com esforço de ações ligadas à saúde e à educação, essa política assegura para cada vaga em creche pública ou conveniada ocupada por crianças de até 4 anos, beneficiárias do programa Bolsa Família, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, suplementação em 50% dos valores repassados aos municípios pelo Fundeb. A propósito, é importante lembrar que a Lei 12.722 de 2012 contribuiu para a superação de uma dificuldade crônica, impeditiva ao aumento de oferta de vagas na educação infantil. Até a edição dessa norma, os municípios não recebiam recursos do Fundeb porque as crianças não estavam na escola e não apareciam no censo escolar e não criavam as vagas porque não dispunham de meios para tanto, diga-se acesso ao Fundeb. Assim, uma das linhas de atuação do governo federal associadas ao Brasil Carinhoso consistiu em interromper esse círculo vicioso. Ao destinar recursos aos municípios para a criação de vagas iniciais na educação infantil, a União criou condições para que esses entes ascendessem ao Fundeb a partir do ano seguinte àquele em que as novas matrículas aparecessem no censo escolar. Mais recentemente, o governo federal implantou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, hoje regulamentado pela Lei 12.801, discutida no Congresso Nacional por meio da medida provisória 586 de 2012. O pacto contempla parte das preocupações do PLS número 277 de 2007, pois versa sobre as ações destinadas à qualificação dos professores envolvidos com a alfabetização de crianças da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental. Ao cabo, espera-se que, no médio prazo, as ações do pacto resultem em economia de recursos, tendo em vista a melhoria do fluxo escolar e a redução dos índices de retenção hoje verificados no ensino fundamental. De certo, os incrementos havidos no financiamento de matrículas para a pré-escola e o primeiro ano do ensino fundamental foram expressivos. Avalia-se pelos números disponíveis que foram cruciais não apenas para o aumento de vagas, como também para a melhoria das condições de trabalho e de vida dos docentes, que vêm logrando ganhos salariais significativos, também em decorrência de medidas como a implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica, objeto da Lei 11.738 de 2008. A esse respeito, estima-se um ganho salarial real da ordem de 30% do valor do piso entre 2009 e 2013, o que aponta a construção de uma nova realidade de valorização do magistério. Com efeito, a contratação de novos professores exigida pela implantação do PLS pode contribuir sensivelmente para a interrupção da política de valorização do magistério, também prevista no Plano Nacional de Educação em discussão no Congresso. A meta 17 do plano prevê a equiparação de rendimentos com outros profissionais com nível de formação equivalente nos 6 primeiros anos de sua vigência, o que representa melhoria remuneratória expressiva para a maioria dos professores da educação básica pública. Por essa razão, a ideia de se ter 2 professores por turma, além de difícil implementação, pode recair sobre os entes mais frágeis da federação, os municípios. Pode ter o efeito deletério de pulverizar a aplicação de recursos da educação. Sob essa ótica, seria temerário e indesejável o surgimento de uma realidade escolar, em que as turmas contariam, por exemplo, com 2 professoras que, além de mal remuneradas, seriam impelidas a assumir um segundo cargo ou emprego. Dessa forma, haveria um reforço do mesmo trabalho fragmentado e pouco consistente que supostamente se intenta superar com o PLS 277 de 2007. Por fim, o atual quadro jurídico não impede que os municípios com financiamento próprio ou com regime de colaboração adotem políticas de oferta com 2 educadores em sala de aula para crianças nas idades críticas para o processo educativo, incluindo a alfabetização. Alguns deles têm experiência exitosa com apoio de estagiários de cursos normais ou de pedagogia. Certamente, isso será crucial para as classes inclusivas, que recebem crianças com necessidade de atendimento o mais individualizado possível. Sopesando os aspectos positivos e negativos da proposição, concluímos pela análise com o entendimento de que a adoção da medida proposta pelo PLS traria mais prejuízo do que benefícios à educação brasileira no momento atual. Assim, não vemos razão para aprová-la. Do voto. Diante do exposto, o voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado número 277 de 2007. É o parecer, senhor presidente.
A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o relatório lido pela senadora Gleisi Hoffmann. Os senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CAI, contrário ao projeto.